esse início de trabalho, eu sou muito grato assim de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem que sempre lembrar da importância que ele tem. E é bem importante porque a pessoa é que tem que ir fazendo esforço para manter-se. Todos os animais, eles fazem esforço para se manterem na higiene, na autonomia, na liderança. Então nós também temos que continuar fazendo esse esforço. E cada pessoa que é responsável por ela. Então na nossa vida a gente tem que lembrar assim, que a gente tem sempre que fazer os movimentos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Os Planos Espíritos Primordiais 5. É muito importante a gente lembrar assim que na criação tem o quadrado dos animais nos degraus do trono de Deus. Então esses animais nos degraus do trono, eles têm aquela importância. São tipos de energias diferentes. Possibilita a formação da criação. Parcival, seu núcleo inenteal, recebe de Emmanuel as irradiações e o seu invólucro é cedido pelas irradiações do manto da Rainha Elizabeth. Através das irradiações de Parcival, surge o quadrado na criação primordial. Essa quadratura, a gente vai sabendo assim que o primeiro é o Shimati-Noki, é o soberano ideal, é o espiritual para a criação. É o inacessível, em perfeição. Depois, Leilak, formado nesta condição assim, da nobreza, do heroísmo. Depois vem o Leão, que é o cavaleiro do Santo Grau. Depois vem Merco, que é o centro de energia de todos os elementos. Esses quadrados têm muita importância, porque Shimati-Noki, as irradiações do carneiro se encontram ancorada nele. Pode-se dizer que o carneiro se encontra ancorado nele. Então é o espiritual. É muito importante saber assim, porque por isso o Filho do Homem nasceu sob o signo do carneiro. Então quando fala assim da ferida do carneiro, a ferida que existe é esta condição, porque na criação não tem nada parado, não tem nada estático, é um movimento. Os espíritos humanos, no seu desenvolvimento, eles pararam. Nós recebemos e não retornamos. Então formou uma lacuna, formou-se uma ferida, justamente por não estar acontecendo que das irradiações. E a gente vai observando assim numa pequena escala a questão do dar e do receber. Então hoje existe uma questão assim do espírito humano achar que ele pode dar as coisas para outro ser humano. Hoje esse comportamento é mais ou menos um comércio que a pessoa faz com seus funcionários, com o Criador, porque vai possibilitando assim uma maneira de entorpecer. Mas o dar está relacionado numa forma de dentro. Quando a pessoa dá um sorriso verdadeiro, uma palavra amiga, um jeito bom de ser, aquele que relaciona fica feliz. Aquele que recebeu um sorriso bom, que independente do recurso financeiro, fica bem fácil assim, porque se fosse para darmos as coisas financeiras, o jeito então seria assim que umas pessoas teriam a condição de dar e a outra somente naquela condição de receber. Então essa energia é uma falha, esse desequilíbrio. O dar, mesmo a pessoa não tendo o recurso financeiro, ela pode dar um trabalho bom, ela pode dar um sorriso, ela pode tornar-se uma maneira boa de ser. Como muitos conhecem, pessoas que, o jeito que a pessoa trabalha, mesmo ela não tendo um recurso financeiro, é uma maneira boa, e aqueles que relacionam com aquela pessoa, o jeito dela, aqueles que têm esse relacionamento, ficam felizes. Então na criação é esse dar,
esse equilíbrio que o espírito humano não está voltando para o espiritual. Então a ferida do cordeiro é esta condição. Quando fala assim que o cordeiro tem uma ferida, tem a ferida devido ao fato do nosso comportamento. E a gente vai observando assim que somente os seres humanos comportam assim, de uma maneira desequilibrada, não possibilitando que o outro fique equilibrado. E esse comportamento também vai fazendo com que ficamos entorpecidos e então vamos convivendo com pessoas que têm costumes que prejudicam a saúde, que prejudicam outros semelhantes. E se nós fôssemos de uma maneira equilibrada, conforme estava na programação do nosso desenvolvimento, então hoje a Terra seria uma cópia do paraíso. Então nós vamos observando assim que na criação tem estas coisas muito importantes. E nós temos assim uma facilidade de ir misturando as coisas. Por exemplo, Maria não é a Maria, mãe de Jesus. A Maria, mãe de Jesus, é um espírito terreno que veio com uma missão. Maria, na criação primordial, ela tem uma centelha inenteal. E Mirgarde veio do divinal. E ela habitou um corpo preparado para ela no espiritual primordial. Parsival atua assim. Parsival é a justiça, Maria é o amor e Mirgarde é a pureza. Emmanuel atua na criação primordial dessa maneira. Então a trindade de Emmanuel é Parsival, Maria e Mirgarde. Então o nosso desenvolvimento na criação vem atuando assim. Então o espiritual feminino na criação, ele se encontra meio degrau acima. Numa escala pequena, a gente vai observando no nosso dia a dia que todas as coisas repetem. No caso assim do feminino, do ser humano feminino, a gente vai confirmando assim que ele se encontra num relacionamento meio degrau acima. Cabe ao espírito humano ir verificando o que ele quer para ele. Então a pessoa tem que lembrar assim que numa programação 80 anos de vida não é o período de uma existência. Mas nós temos que ter muito cuidado porque nós estamos de uma maneira que vamos construindo karma novo em cima do karma velho e o karma velho não é resgatado e a gente vai acumulando. Então, uma confirmação é a degradação que existe na Terra. A maneira que nós fazemos com os nossos filhos, a maneira que nós vamos permitindo. Então, nós achamos assim que conversar é uma evolução. Jesus, nos ensinos que ele trouxe, já fala assim que a nossa fala não deve passar nem do sim e nem do não. Então, na nossa moradia, nós tínhamos que ter esse cuidado de falarmos pouco. E a gente vai observando nas empresas que se estão sempre fazendo reunião, é porque aquele administrador está sem a capacidade de ver o futuro daquela empresa. Então ele está querendo que os seus comandados o auxilia para aquela empresa ter mais um fôlego. Esse ensino de Jesus não está sendo colocado em prática, porque quanto mais a pessoa fala, mais enfraquecida ela vai ficando. Trabalhar de acordo com os ensinos é importante para aquele que trabalha. E os auxílios, eles atuam quando a pessoa faz o esforço para merecer aquele auxílio. E é bem importante a gente ir observando assim, no caso de uma casa que tem um equilíbrio, que tem costumes bons, vai possibilitando para aqueles moradores, aquele que está administrando aquela moradia, se eles estão correspondendo com a ordem, com a maneira, com costumes, e então ele vai possibilitando. Então nós, no nosso desenvolvimento na criação, é o mesmo procedimento. À medida em que vamos tendo um aprofundamento com os ensinos, então a pessoa vai mudando dentro dela.
Quando fala-se de graduação, a pessoa tem que lembrar que a graduação existe. E é bem importante a gente lembrar numa escala pequena. Uma criança começa a frequentar o ambiente de escola, para ela ser promovida do primeiro ano para o segundo ano, ela recebe muita supervisão em casa de manhã. Ela recebe supervisão no ambiente do ensino e ela recebe as informações e as instruções daquele ambiente. Quando ela retorna para a moradia no período da tarde, ela continua recebendo supervisão, cuidado com o material dela, com as lições, a verificação de responsabilidade que ela trouxe. Então esse comportamento de supervisionar aquela criança é anos. Depois aquela supervisão para. Quando essa supervisão para aquelas funções, aquele jovem que já se encontra em formação, aquela jovem, a maneira de nos comportarmos na nossa vida, então é de deixar. Mas cada um teria que já se encontrar dentro dele naquela condição muito importante de supervisão. Então aquele patriarca, ele teria que estar transmitindo informações para aqueles jovens da necessidade do zelo com o corpo, da ponderação, porque mais na frente faz falta. Aquele patriarca teria que estar fazendo um trabalho assim, de ir verificando se naquela moradia está tendo as instruções e informações do livro Na Luz da Verdade. Porque ele já passou por situações que o colocou por um descuido e ele saiu daquelas situações quando ele começou a estudar o livro Na Luz da Verdade, que possibilitou que ele equilibrasse novamente e que ele tivesse uma força para resgatar aquelas situações que ele teve de vivenciá-las. Esse trabalho normalmente não é feito. Ficamos à mercê da nossa caminhada pela vida. Com isso nós não vamos conhecendo os auxílios que nos são possibilitados. A gente vai observando que os auxílios existem. É só observar o caso da alimentação, dos alimentos que nós recebemos, as coisas belas que nós temos a oportunidade de ver, a maneira boa de ter relacionado com pessoas que têm um jeito bom e que quando a gente lembra daquela pessoa, vem uma alegria de dentro. Nós tínhamos que nos encontrarmos nessa condição de ir estudando o livro Na Luz da Verdade e sempre lembrando do terceiro mandamento, que é aquele dia do Senhor, para irmos refletindo se nós estamos caminhando direito. Porque cada pessoa pode ir confirmando assim que dentro de nós não tem tempo. Então a pessoa, muitas vezes, ela mescla a vida dela com o tempo. Mas dentro não tem tempo. E fica bem fácil assim de cada um ir confirmando que ela volta lá atrás, no seu período de formação, de quando ela era criança, das orientações, das informações que ela recebeu, e que muitas vezes ela cumpriu e deu certo e que dentro dela ficou um marco. Muitas vezes também ela não cumpriu aquelas informações e instruções que não deu certo e que dentro dela também ficou um marco. Então essas reflexões é para ir vendo como nós temos que ir procedendo para que nós venhamos a ter sempre a condição de contar conosco mesmo toda a época da nossa existência. Então o quadrado da criação primordial é os quatro primordialmente criados das irradiações de Parzival, que possibilita assim serem os guardiões do núcleo inenteal de Parzival, ou Tishmat-Nock, Leilak, o Leão e Merco. Depois, no degrau seguinte, nós temos as três primordialmente criadas, que é Joana, Josefa e Sela. Joana é aquela condição muito importante assim de possibilitar o lar. O lar num sentido grande do movimento de uma nação, de povos inteiros, o lar na condição da moradia do espírito humano e o lar que o próprio espírito está habitando.
esta condição muito importante de ter harmonia, de possibilitar assim que a pessoa sinta feliz com o lar que ele tem. Joana então possibilita esta condição. Sela é aquela condição do respeito silencioso pela maternidade. E nós sabemos assim que na maternidade tem muita importância. Quando uma senhora está gestando e ela recebe orientação correta, então normalmente a gente pede assim para que ela seja muito discreta, para que ela não comunique com as pessoas e para que ela evita ambientes que não são bons. Ambientes que não são bons está relacionado até aqueles ambientes da própria família, de conversar muito, aquelas algazarras e outros ambientes assim, porque nós sabemos que o pai, a mãe, forma a condição para a vida do espírito habitar aquele corpo em formação. Mas quando recebe muitas influências, o pai e a mãe, que tem aquela condição, que já tem uma simpatia antes por encontrarem juntos, unidos, possibilitando assim a formação de um novo habitante para sua moradia, se eles descuidam, outras pessoas influem. O espírito que vai vir não vai vir ligado ao pai e à mãe, vai vir por influência daqueles com quem esses pais convivem. Esse ser feminino, Sela, possibilita esta condição de um respeito silencioso. Tem muitas coisas assim que se encontram degradada, distanciada do natural, que é bem simples, porque quando a mulher está gestando, a temperatura dela aumenta e ela usa aquela temperatura para ela. Mas se observarmos assim, se ela observar, ela teria que estar usando aquela temperatura para a formação daquela criança. Então, se ela não recebeu orientação da sua mãe, da sua sogra, da sua avó, desse comportamento que existe no corpo, se ela não percebeu e se ela não recebeu orientação, então ela usa esse calor para ela. Mas se ela põe a mão na parte externa do seu corpo, ela vai confirmando assim que o seu corpo se encontra frio. Então aquela temperatura interna é para o trabalho do corpo da gestante para formar aquele corpinho. Então esse respeito silencioso é para a pessoa mesma, ela mesma ser discreta, não possibilitando que um espírito estranho habita a sua casa. E é bem sério, porque um filho é a vida toda. Então a gente conhece filhos com mais de 50 anos, que ainda tem aquela referência pela mãe, e a mãe tem aquela referência para o filho. Agora, um espírito estranho, com costumes estranhos, então vai trazer muito desgosto para aquele casal. Então esse respeito silencioso que nós temos assim, os auxílios para receber. O cuidado é antes. A mulher tem aquela condição assim de selecionar a qualidade da sua prole. E Josefa é aquela condição muito importante assim que ela tece os fios que cada espírito humano terá que caminhar por aquele tapete que foi tecido. Então ela tece os fios do tapete individual e do tapete coletivo. Então, quando a gente vê assim, povos passando por situação, grupos passando por situação, fala-se que é um karma coletivo, e é realmente um karma coletivo. Um ou outro que beneficiado, então a gente sabe assim que ele fez um trabalho de melhorar. Então, do jeito que aquela criança fez um trabalho de melhorar o nível para o ano seguinte, estar no grau seguinte do nível escolar, nós, na nossa vida diária, nós teríamos que estar fazendo esse trabalho de melhorarmos. Então, aquelas vibrações que teríamos que colher, aquelas vibrações chegam até nós, porque tem um imã, tem uma atração. Então, como a pessoa evoluiu, ela mudou o grau em que ela se encontrava, aquele imã, aquela atração para aquelas vibrações que teríamos que colher, não se ocasionam mais.
não acontecem. Então a pessoa tem que lembrar assim, que do jeito que nós temos muitas tendências nessa época, nós também na época anterior tínhamos muitas tendências e que trouxemos. E que para melhorarmos a nossa condição, então nós temos que continuar melhorando. E a melhora é esta condição assim da pessoa conhecer as leis que o Criador instituiu, as informações, as instruções, conhecendo o livro na luz da verdade e observando como ele se encontra. Aquela condição muito importante de achar que, por ter superado uma situação, que a pessoa agora pode ficar tranquila. A pessoa superou uma situação. É a mesma coisa daquele jovem no ambiente de ensino. Ele aprendeu muito bem uma determinada matéria que é transmitida naquela instituição de ensino. Mas tem outras matérias, outros segmentos. Então ele tem que melhorar em todos os segmentos. Então não é somente numa coisa. Então a pessoa acha assim que agora compreende bem o ambiente de trabalho e que convive bem no ambiente de trabalho e que convive bem na moradia. Mas nós temos aquelas limitações que algumas pessoas já conheceram, pessoas que tinham limitações, que depois, na roda do destino, voltou situações anteriores e aquele que julgava ter superado aquelas limitações, elas voltam. Volta numa manifestação de comportamento, volta numa manifestação de diminuição da saúde. Aquela condição muito importante de nos encontrarmos com o terceiro mandamento e de verificando como nós caminhamos os 6 dias anteriores, não é para um período, é para a nossa existência. Então Josefa, ela faz esse trabalho de ir tecendo os fios no espiritual para aqueles seres humanos, de povos inteiros e de individual também. O feminino na criação, ele se encontra meio degrau acima. Maria vem com esta parte muito importante do seu núcleo inenteal. Então precisamos de lembrar que não está sendo falado de Maria, que é aquela que foi a mãe de Jesus. Então Maria, que foi a mãe de Jesus, é um espírito humano que através do pouco conhecimento dos ensinos da criação, muitos espíritos humanos vão mesclando o karma deles com a vida daqueles com quem não tem nada a ver, por achar assim que pode transmitir determinadas informações. Mas aqueles que seguem as informações sem fazer uma verificação, também ele é responsabilizado. Então nós sabemos assim que nenhuma pessoa na Terra que assina um documento sem se encontrar ciente daquele documento. Então, com os ensinos do Criador, nós tínhamos que ter esse mesmo critério, de nos tornarmos assim muito seguros com aquilo que nós fazemos. Na criação primordial é assim. Nós sabemos assim que o espírito humano ele tem que continuar fazendo esforço para melhorar as suas irradiações. Então a evolução não tem limite. A gente vai observando assim que na nossa caminhada para a vida externa apresenta a limitação, mas para a vida interior não apresenta limitação. Então o esforço é sempre aquela condição muito importante. Nós esquecemos que nós conseguimos um grau no nosso ambiente de trabalho e se não fizermos um movimento, como todas as espécies na criação fazem os movimentos, então nós temos que entrar naquela condição de ficarmos estagnados ou descermos. E com o movimento que a criação vai oferecendo, que tem o movimento, então esse movimento é bem simples, porque se a pessoa descuida, ela, independente dela com o movimento na criação, então ela vai ficando para trás. Entra naquela condição assim de enrijecer. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição de nós termos o movimento. Os planos espíritos primordiais 5. Então, primeiro é Parzival, seu núcleo inenteal.
Então nós sabemos assim que nos degraus do trono de Deus tem os 4 animais: o carneiro, o leão, o touro e a águia. Então o carneiro é aquela condição muito importante que ele se encontra com as irradiações do espiritual e ele encontra-se ancorado em Uttimatnok, que é o espiritual para a criação. Então, cada espírito humano tem que fazer muito esforço para conhecer as leis do Criador, para poder ir vivenciando, para ver como é que ele faz. Porque na formação de nós, para a nossa sociedade, para o nosso convívio na sociedade, a pessoa vai fazendo os aprimoramentos. Ela vai procurando conhecer as informações, ela vai procurando ter um segmento que ela possa ter a maneira de sobreviver. Mas isso faz parte de uma época da vida da pessoa, porque para ela ter uma condição interna, então é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. E o conhecimento, a pessoa sabe assim que é um aprofundamento. Então, se ela vai ter um trabalho, ela tem que ter a condição de fazer aquela função e ela vai ter que ter também uma outra coisa, assim, uma maneira de relacionar com as pessoas daquele ambiente de trabalho. Então, cada um tem que ter uma estrutura interna para poder conseguir essas coisas, porque a execução da função que a pessoa prontificou em executá-la, no convívio, no ambiente de trabalho, no convívio, na moradia. Então, é uma estrutura diferente que a pessoa precisa de ter. O conhecimento e o aprofundamento dos ensinos é que vai dar sustentação na vida de cada um. Então, o quadrado na criação primordial é Leilak, as irradiações do carneiro com o touro ancorado nele, que é o espiritual para a criação, e depois nós temos assim, na sequência nós vamos tendo as irradiações. Cada espírito humano tem que lembrar assim, que mesmo ele fazendo muito esforço, ele vai ter as informações e as instruções, mas ele terá que construir os quadros. Então não é com palavras que a pessoa vai ter a condição de apresentar a evolução. Como a pessoa constrói os quadros das informações, porque quando nós sabemos assim que quando a pessoa tem vontade de uma realização, ela então vai construindo o quadro de como ela quer aquela realização. Então as informações do livro Na Luz da Verdade é com esta condição, na construção de quadros e o aprimoramento que ela precisa de ter na construção desses quadros que ela recebe as informações. Então as palavras vão dando a ela uma direção e ela vai tendo que ir construindo de maneiras que ela tem que ter uma condição bem sólida. Então, nós tínhamos que nos encontrarmos nessa condição de ir estudando o livro Na Luz da Verdade e sempre lembrando do terceiro mandamento, que é aquele dia do Senhor, para irmos refletindo se nós estamos caminhando direito. Então essas reflexões é para ir vendo como nós temos que ir procedendo para que nós venhamos a ter sempre a condição de contar conosco mesmo toda a época da nossa existência. Estuda o livro Na Luz da Verdade.